É melhor ficar desse lado. Boa tarde. Conseguem me ouvir? Sim, conseguem? Show! Vamos aguardar um pouquinho para as pessoas entrarem. Falta 2 minutinhos ainda aqui pelo meu relógio. Aí eu já vou começar. Ó, meu pai online, ó. Espero que seja um momento interessante para todos. Que a gente consiga levar algo daqui dessa nossa conversa. Estão vindo as pessoas, vou aguardar mais um pouquinho. Viu, Goga? Me arrumei para vocês. Nem lembrava mais de mim. Gente, vou dar só mais um minutinho, aí nós vamos começar, tá bom? Até meu cabeleireiro preferido tá aqui. Saudade de vocês, tantas pessoas. Bem-vindos todos, muito bem-vindos. Muito prazer estar com vocês aqui. Que seja um momento importante de reflexão para nós, que nós consigamos refletir alguma coisa sobre o que está acontecendo na nossa vida, na nossa saúde mental, física e no nosso trabalho. Eu acho que eu vou começar. O que vocês acham? Posso começar? Quem for chegando vai pegando o que nós já estivermos conversando. Enfim, boa tarde para todos. Muito boa tarde, muito prazer. Eu fico muito feliz de estar aqui, de ver vocês aqui comigo, participando desse momento. Foi uma iniciativa da ENA, né? Há algum tempo eu estava pensando em trazer alguma coisa de conhecimento
psicológico aqui para nós numa live, mas faltava talvez esse pontapé da ENA para nós fazermos essa parceria e divulgarmos então um pouco desse conteúdo. Para quem não me conhece, o meu nome é Rafaela Luiza Trevisan. Eu trabalho há 14 anos na Diretoria de Saúde do Servidor de Santa Catarina, da Secretaria de Estado da Administração, com foco em perícia psicológica administrativa e epidemiologia dos transtornos mentais no Serviço Público Estadual. Eu vou fazer a minha fala em 4 partes. Eu vou contextualizar, depois eu vou trazer alguma coisa sobre a pandemia. Posteriormente, eu vou falar sobre o trabalho, as questões de trabalho, então, de estratégias de saúde mental para esse nosso momento atual. Contextualizando, então, o que é saúde, né, gente? A gente fala de saúde física, saúde mental, mas para ser alguma coisa mais didática, né? A saúde é uma coisa só, né? Ter saúde física é ter saúde mental e vice-versa. Não dá pra gente falar de saúde física separada da saúde mental separada da saúde física. Então, a gente sabe, e agora tem sido muito reforçado nesse momento, que ter saúde mental favorece a nossa capacidade de desenvolver estratégias de enfrentamento em momentos de dificuldade, como de uma pandemia que nós estamos vivendo. Além disso, quando nós estamos emocionalmente estáveis, a nossa capacidade de resiliência também é fortalecida. E o que acontece? Isso também aumenta a nossa imunidade, consequentemente, a nossa saúde fica fortalecida não só para o Covid, mas para outras dificuldades que nós possamos ter. Boa tarde para todos que estão entrando agora. Eu estou contextualizando a nossa saúde como uma estratégia de enfrentamento, a nossa saúde mental como mais uma estratégia de enfrentamento à pandemia. Então, ter informações é pontuado pela Organização Mundial da Saúde como uma das estratégias para que a gente se sinta bem diante de uma situação de incerteza. Ora, nós temos tido muitas informações até em excesso. Mas o que é importante? O importante é que nós tenhamos informações de qualidade, informações que vêm de fontes seguras, informações que não venham de forma desencontrada e que não favoreçam a nossa dúvida e a nossa insegurança. E de onde a gente tem essas informações? Informações seguras nós temos da Organização Mundial da Saúde, de estudos científicos que têm sido feitos, da Fiocruz, da Secretaria de Saúde do nosso estado ou do nosso município. É nesses lugares que nós temos que encontrar informações relevantes. É dessa perspectiva que eu vou falar, tá bom? Eu vou falar da perspectiva do conhecimento científico da psicologia baseada em evidências. Não é o que a Rafaela acha, não é o que eu acho, não é a minha opinião, é o que os pesquisadores, é o que a ciência está dizendo que é importante nós fazermos agora pela nossa saúde mental e, consequentemente, pela nossa saúde física. Meu primo acabou de entrar online. Vamos lá. O que a gente precisa pensar, então, sobre a pandemia que está acontecendo no país e no mundo? Esse é um momento histórico, é um momento sem precedentes, né? É uma vivência que é ilógica, né? Que é desconcertante sob todas as perspectivas. O professor Mário César, da UNB, falou anteontem que mais do que uma crise sanitária e de saúde, nós estamos vivendo uma crise que transcende. É uma crise econômica, uma crise política, uma crise cultural, religiosa, jurídica, que repercutirá de alguma forma em toda a nossa sociedade. O que acontece conosco olhando essa realidade?
nós ficamos perplexos. Nós ficamos perplexos. Nosso sentimento é de perplexidade. Pelo quê? Pela velocidade. Pensem bem. No dia 31 de dezembro, a China declarou a respeito dessa pandemia. No dia 18 de março, Florianópolis já estava em confinamento. Isso para nós não falarmos dos países europeus, dos países do Oriente Médio e da Ásia, que ali em janeiro já estavam todos confinados em medidas de confinamento. E a magnitude disso, né? Nós já tivemos outras pandemias anteriormente? Tivemos. Elas tiveram a magnitude que essa pandemia por Covid-19 está tendo no mundo? Não, não tiveram. Covid-19 ganhou o mundo inteiro em pouco mais de 100 dias. Isso faz com que nós tenhamos sentimentos como sentimentos de medo. Medo de quê? Medo de contaminação, medo da morte, medo do que vai acontecer conosco daqui por diante, medo do nosso futuro profissional, sofrimento, né? Sofrimento pela ruptura que nós tivemos, da vida que nós tínhamos e da vida que nós teremos daqui por diante. Porque ninguém sabe, né, gente? A nossa vida, ela está sendo reinaugurada, ela está sendo transformada de alguma maneira, de alguma forma, alguma repercussão nós vamos sair, com alguma repercussão nós vamos sair dessas sensações. Para isso, além disso, nós temos o sentimento de incerteza, de angústia, de desamparo, de frustração, de ansiedade, sintomas depressivos, como por exemplo, falta de prazer, falta de vontade. Espera um instante que eu acho que tem pessoas aqui que não estão conseguindo entrar. Acionei uma. Daqui a pouco vai aparecer. Tem algumas pessoas que não estavam conseguindo entrar, não sei por quê. Ah, não, porque se ela entrar, ela... Aqui. Quais outros sentimentos, né? Ansiedade, sintomas depressivos, como apatia, eu não tenho mais prazer por coisas que antes eu tinha prazer. Abulia, que é a falta de vontade de fazer, coisas que eu preciso fazer, inclusive. Alterações do meu sono, alterações do meu apetite, alterações da minha libido, sintomas somáticos que vão desde uma dor de cabeça, de uma arritmia, até um infarto agudo do miocárdio, nós temos observado. Como a gente vai pensar no mundo do trabalho? Tudo isso que nós estamos vivendo, toda essa situação, essa condição, todos os nossos sentimentos, no meio disso tudo também está acontecendo o nosso trabalho. O nosso trabalho ou a falta dele, né, gente? Porque muitas pessoas perderam o trabalho por conta dessa situação. Eu gostaria que a minha fala fizesse sentido na vida de cada um que está participando desse momento aqui comigo, para que vocês pudessem refletir e perceber a respeito da vida de vocês, né? Inclusive quem está fora do mundo do trabalho por conta da pandemia. Quem está trabalhando continua tendo rotinas, exigências iguais ou maiores do que antes, num contexto que é, no mínimo, complexo, né? A gente precisa administrar todas as nossas rotinas pessoais, praticamente a nossa vida agora acontece toda dentro de casa, com a família, com o esposo, esposa, filhos, cachorro, alimentação, limpeza da casa, todas as rotinas familiares, mais todas as minhas rotinas de trabalho, as minhas rotinas de atividade física, enfim. Algumas atividades, para algumas profissões, se tornaram ainda mais urgentes, mais imediatas, de alta complexidade e de alto risco. Isso serve, por exemplo, para as pessoas que estão trabalhando na linha de frente, os profissionais da saúde, e para as pessoas que estão trabalhando na reposição de insumos e de
de alimentos necessários. Eles estão muito mais expostos, né? Então, para além da nossa situação de confinamento, tem as pessoas que estão trabalhando fora do confinamento com alto risco e com um nível de atividade urgente de alta complexidade maior ainda. O que eu tenho observado, o que eu tenho recebido de depoimento nessa situação? Muitas pessoas, ou a maioria, tem percebido sobrecarga de trabalho, independente de estar trabalhando fora de casa ou em home office, né? Pelos profissionais da saúde, nós já podemos ter uma ideia sobre isso, né? Há uma sobrecarga de trabalho, sim. Há muitas pessoas fazendo longas jornadas, sim, e numa situação que elas deveriam estar, inclusive, descansando mais, porque é uma situação de hipervigilância, né? E em condições e organização de trabalho muitas vezes precário. Então, muitas pessoas não têm, por exemplo, acesso a EPIs adequados. Todos os dias nós temos notícias sobre isso. O que isso gera? Será que isso não vai aumentar ainda, não vai incrementar ainda os nossos sintomas emocionais, não vai incrementar o nosso medo, as nossas dificuldades? É óbvio que vai, né? É óbvio que vai. Para quem está trabalhando em home office, né, há toda uma exigência de produtividade, de eficiência e de criatividade. Por quê? O home office ele já vinha sendo implantado, o teletrabalho, gradativamente, mas é uma modalidade de trabalho relativamente nova. Começou a ser discutido por volta do ano 2000, eu estava vendo, a questão do teletrabalho. Nesse momento, não houve uma preparação para o teletrabalho. As pessoas precisaram, de um dia para o outro, inaugurar uma modalidade de trabalho que muitas não estavam acostumadas. Nessa lógica compulsória e nesse trabalho um pouco improvisado, muitas vezes, ainda há uma exigência de produtividade, eficiência e criatividade. Então, a lógica, gente, a lógica da performance que nós temos no mundo atual, de que a gente precisa corresponder em performance do mais alto nível, alta performance, inclusive, é falado agora no mercado, você precisa responder essa lógica de alta performance ainda trabalhando em isolamento, numa situação de pandemia, com todas as questões adversas dessa situação de trabalho atual, né, do modo como ela foi instaurada de uma maneira compulsória. O que eu escuto dos trabalhadores? Que eles têm a sensação de que eles não param de trabalhar o dia inteiro, que eles trabalham muito mais horas, que eles têm muitas interrupções, é claro, que nem sempre é fácil administrar a questão das interrupções, que eles não relaxam, né, que ainda que eles estejam fora do trabalho, digamos, fora do trabalho, acabou o meu horário de trabalho, eles não relaxam porque o trabalho e a casa e a vida pessoal estão se confundindo nesse momento. Mas de uma outra perspectiva, se nós pudermos pensar então no lado positivo do teletrabalho, eu penso que, apesar disso tudo, muitas pessoas, ou a maioria, está fazendo um esforço para se adaptar, para criar estratégias de adaptação a essa nova realidade, e isso vai gerar uma aprendizagem que vai fazer com que nós possamos discutir o teletrabalho, o home office, daqui para frente de uma outra forma. Eu acho que isso vai, inclusive, fazer com que evolua a questão do teletrabalho, né? Nós estamos vivendo na prática as facilidades e as dificuldades de se manter uma rotina de home office. Para além disso, nós temos trabalhadores que precisam inventar ou reinventar o seu trabalho, né? Por uma questão de sobrevivência, porque muitas pessoas estão afastadas em isolamento social, confinamento, porque o seu tipo de trabalho não está autorizado a acontecer. Não existe como acontecer em home office. Então, essas pessoas vão ter que lidar com a criatividade como? Estão lidando com a criatividade como?
reinventando, né? Reinventando uma forma de trabalhar que dê a elas condição de lidar financeiramente nesse momento de pandemia. Então, a gente tem 4 categorias de trabalhadores nesse momento, pelo menos, gente. Nós temos os desempregados, né? Pela situação da pandemia, ou os que já estavam desempregados. Sem dúvida, a Elisa falou que é um teste para o futuro mundo laboral. Eu acho que é um baita teste. E o Leonard está falando que ele está vivendo isso com os grupos dele de trabalho. Nós temos os desempregados, os que estão com o seu contrato suspenso ou em férias pela condição atual. Nós temos os que estão em home office. Nós temos os que estão em linha de frente, serviços essenciais e serviços que estão retornando. Então, a gente tem pelo menos 4 categorias. Como estabelecer a linha divisória entre a vida privada e a vida do trabalho? Nós vamos pensar sobre isso no final, Mi. Todos esses trabalhadores, seja da forma que eles estão sujeitos a essa instabilidade emocional, a essa gangorra de emoções que nós estamos vivendo nesse momento. Mas o que eu posso fazer com isso, Rafaela? Em maior ou menor grau, todos nós estamos tendo alguma instabilidade de sentimento, de emoção, de conduta, de comportamento. Isso é normal? Isso é esperado? Isso é adequado? Sim, gente. Levem isso dessa live. Isso é adequado. Isso é esperado. Vocês não estão doentes. Ninguém tá... Pode adoecer? Pode adoecer emocionalmente. Pode ficar grave? Pode ficar grave. Ter sensações tais como medo, insegurança, incerteza, tristeza é muito esperado para o momento atual. Não quer dizer que vocês vão adoecer, pelo contrário, quer dizer que vocês estão, de fato, sentindo uma situação que é real. O problema seria, gente, e eu acho que muitas pessoas estão lidando dessa forma, se nós negarmos essa realidade. Muitas pessoas estão negando uma realidade, né, e fingindo uma normalidade que não existe, né? Eu não sei se é por uma dificuldade de encarar essa nova realidade, se é por não querer encarar, mas assim, a nossa vida está sendo transformada, queiramos ou não. Enquanto nós negarmos essa realidade, nós estaremos nos expondo a maior risco, e nos expondo a maior risco, nós estamos expondo todas as pessoas a maior risco, especialmente as pessoas que estão na linha de frente. Agora, chegando à nossa última parte, então. O que pode colaborar para a nossa estabilidade emocional nesse momento? Talvez muito do que eu vou falar aqui vocês já tenham ouvido em algum lugar. Eu me baseei especialmente nas recomendações da Organização Mundial da Saúde. Então, se vocês já ouviram, que seja um reforçamento, né? Que vocês pensem o quanto vocês estão conseguindo investir nesse sentido ou não. Se vocês não ouviram, pensem se é viável, se é possível, dentro da realidade de vocês, investir nesse tipo de estratégia para cuidar da saúde mental. Vejam bem, nesse momento, então, como nós já falamos, a nossa vida, a nossa saúde, o nosso trabalho estão mais misturados do que nunca. Nós estamos vivendo tudo ao mesmo tempo. Reduzir os impactos psicológicos estressores que a gente tem agora nessa situação vai contribuir para todas as nossas tarefas, para as nossas relações com quem está próximo a nós, ou mesmo quem está próximo apenas virtualmente, mas também para o nosso trabalho. O que a gente precisa fazer, então? Em primeiro lugar, tentar usar estratégias úteis de enfrentamento. O que são estratégias úteis? Estratégias úteis, em primeiro lugar, é assegurar as nossas necessidades básicas. Infelizmente, a gente sabe que no nosso país nem todas as pessoas têm condições de assegurar necessidades básicas. Não tinham antes da pandemia. Eu acho que essa pandemia é um grande momento para a gente pensar, inclusive, e agora mais pessoas não têm condições. Nós temos 50 milhões de brasileiros dependendo de uma ajuda governamental de R$600
para manter uma condição mínima, miserável de saúde. Primeiro lugar. Então, como para essas pessoas talvez nem faça sentido a minha fala, né? Como a gente vai falar de uma estratégia de enfrentamento, primeira, número um, que é assegurar necessidades básicas para alguém quem não tem uma renda mínima. Para nós que temos um mínimo de condição, esse é o primeiro ponto. Garantir que você vai ter uma alimentação de qualidade, garantir que você sabe que aonde você vai acessar o sistema de saúde, garantir o acesso à educação do seu filho, da sua filha, esteja ele numa escola privada ou pública. As escolas públicas também estão no processo de adaptação às aulas online. Esse é o primeiro ponto, assegurar necessidades básicas e de biossegurança. Garantidas as necessidades básicas, nossas necessidades de biossegurança estão juntas, talvez, com a mesma importância. Você tem condições de ter a sua máscara? Você sabe usar a máscara? É desconfortável? Você treinou em casa o uso da máscara? Quando você sai de casa, você mantém o distanciamento social? Você está saindo de casa quando necessário ou você está saindo de casa quando você acha conveniente? O primeiro ponto, gente, é nós garantirmos a nossa saúde, é nós garantirmos a nossa vida. Então, não há nada mais importante nesse momento do que nós garantirmos a nossa vida. Nesse momento, todos os nossos esforços têm que ser para garantir a nossa vida e a nossa saúde. Asseguramos as necessidades básicas de biossegurança, o que eu preciso fazer mais? Eu estou conseguindo descansar, especialmente para quem está trabalhando na linha de frente. As pessoas estão conseguindo descansar. Pessoas que estão na linha de frente precisam de atenção e vigilância redobradas. Elas já estão, muitas vezes, hipervigilantes e até por isso, talvez não estejam conseguindo descansar como gostariam. Mas é preciso pensar e refletir sobre isso. Isso é estratégia de saúde mental e de saúde física. Sem descanso, a nossa exposição é maior ao risco. Sem descanso, a gente diminui a nossa segurança, mesmo sem querer, é inconsciente. Eu estou comendo alimentos saudáveis e suficientes, eu estou me alimentando de uma maneira saudável, eu estou praticando atividades físicas, ou não estou praticando, não estou conseguindo praticar. Eu sempre falo sobre as atividades físicas, né? Onde quer que eu ande. Então, eu acho que para quem não tem o hábito, esse talvez seja um momento de criar esse excelente hábito para a nossa saúde física e mental. Inúmeras lives, inúmeros professores estão proporcionando isso de forma gratuita. Talvez, se você não tinha esse desejo, se você não tinha esse entusiasmo, talvez essa seja uma estratégia de saúde que você possa incorporar a partir de agora. Manter contato com amigos e familiares. Quais as pessoas que são importantes para mim, que fazem a diferença na minha vida? Com quais pessoas eu tenho mantido contato, eu quero manter contato? Quais as pessoas que me preocupam? Quais as pessoas que estão sozinhas? Eu tenho um vizinho, talvez, que precisa de ajuda. A Cruz Vermelha tem alertado muito para nós cuidarmos da saúde dos idosos e das pessoas que moram sozinhas. Por quê? Porque um risco também nessa situação é de aumentar a ideação suicida e tentativas e mesmo concretização de suicídios. Então, a gente está monitorando as pessoas que estão próximas a nós, os nossos parentes, os nossos familiares, como a gente está monitorando e como a gente está em contato com essas pessoas para o nosso bem, né? Quem não falou até agora, de que está aqui, dá saudade de dar um abraço. Quando a gente pensou que a gente gostaria tanto de dar um abraço, de dar um beijo, de estar junto com a pessoa, quando a gente pensou que a gente poderia passar por esse momento em que não dá para fazer isso, e que isso é amor, isso é ter amor pelo outro, isso é cuidar do outro, quando a gente pensou?
Então, o Contardo Caligares, ele falou numa live alguns dias atrás, que eu acompanhei, e eu achei muito interessante, mais do que telefonar para as pessoas que a gente ama, que a gente gosta, que nos preocupam, deixar os nossos computadores e os nossos celulares ligados, fazer uma webconferência com a nossa família e deixar ligado a manhã toda. Enquanto um estuda, o outro faz a comida. É como se a gente estivesse compartilhando a nossa vida diária, mesmo à distância. Ele diz que isso é muito favorável para a nossa saúde. Outra coisa, evitar estratégias desfavoráveis. Quais são as estratégias desfavoráveis? Fumar, bebidas alcoólicas e outras drogas. Vejam bem, um momento como esse, que incrementa a nossa ansiedade, quem é fumante talvez fume mais, né? Isso é mais risco à saúde. Quem faz uso de bebidas alcoólicas pode aumentar o uso, né? Fazer um uso abusivo de bebidas alcoólicas. Inclusive, esse também foi um alerta da OMS, dizendo que era para os países fiscalizarem a venda de bebidas alcoólicas, porque estava sendo identificado um aumento muito grande do consumo. E de outras drogas também, tá, gente? Quem faz uso de qualquer droga, esse não é o momento para a gente aumentar a quantidade, né? Seja ela droga lícita ou droga ilícita. Esse é um momento de gravidade, é um momento de emocional prejudicado, então é importante que a gente monitore. Essa não é uma estratégia favorável, essa é uma estratégia desfavorável à nossa saúde. Outra coisa, durante períodos de estresse, nós já tivemos outros períodos de estresse na nossa vida. Provavelmente todos nós tivemos. Quais foram as nossas estratégias de enfrentamento? Talvez não foram, eu imagino que não foram situações tão graves, não é? Talvez um luto seja tão grave, a perda de um ente querido. Mas quais foram as estratégias que eu usei para lidar com o meu emocional durante um momento de estresse que eu vivenciei? É importante a gente rememorar essas estratégias, é importante a gente pensar o que foi válido, o que não foi naquela situação e tentar trazê-la, então, para a situação atual. É importante você buscar essas estratégias que lhe auxiliaram a ter saúde e a lidar com uma situação desfavorável. Depois, definir prioridades, né? Definir prioridades. Vejam bem, a lógica da performance, ela é muito linda, né? Ela é muito linda no papel. Mas, por um lado, ela também pode ser muito opressora. Então, nós precisamos pensar, nós precisamos fazer escolhas refletidas e definir as nossas prioridades, sendo generosos conosco. Pensem bem, sendo generosos. Nós não estamos num momento normal, nós estamos num momento anormal, ilógico. Então, nesse momento, eu preciso ver o que são as minhas prioridades. O que eu desejo fazer? O que é primordial eu fazer nessa condição que eu estou agora? Ser generosos conosco, ser generosos com aqueles que estão conosco, não é? Então, assim, é também o nível de exigência. Eu sou o meu algoz, será que a exigência mais de produtividade da minha empresa é mais da minha empresa ou é uma exigência auto-infligida ou é dos dois? Será que não sou eu que estou me exigindo demais? Então, como eu vou agir de uma forma generosa para cumprir as minhas obrigações e também lidar de uma forma mais leve com esse momento? Com os meus filhos, que tipo de exigências eu posso fazer para eles nesse sentido? Com o meu par, o meu marido, a minha esposa, meu namorado, a minha namorada, como eu vou lidar de uma forma que seja mais leve em termos de exigências? Apoio familiar, a gente já falou. Praticar, além de atividades físicas, atividades que gerem prazer. Quais as atividades estão me dando prazer nesse momento? O que eu estou conseguindo fazer de bom por mim nesse momento?
Eu consegui resgatar um livro antigo que eu queria ler há muito tempo. Eu estou conseguindo fazer aula de dança, eu estou conseguindo ócio criativo. Eu estou ficando sentado no meu jardim, contemplando, meditando, rezando. Quais são as atividades que geram saúde que eu tenho executado ao longo desse tempo de isolamento, de confinamento? Saúde mental, gente, é sempre equilíbrio. Então, eu não vou ser atleta se eu nunca fui, eu não vou ser um leitor, o mais assíduo leitor do tempo da pandemia, se leitura é algo para mim que é acessório, é você colocar essas estratégias dentro das suas possibilidades, dentro da sua vida, dentro do que é compatível com você. Costurar, a Jane deu aqui, cozinhar para algumas pessoas, fazer artesanato para outras pessoas, ficar com o animal de estimação, ter mais tempo com os filhos, né? Além disso, daquilo que eu falei lá no começo sobre as informações, já estou terminando, gente. A Organização Mundial da Saúde fala da importância da informação e mais. Eles falam da importância de nós procurarmos informações positivas sobre a pandemia. O que está acontecendo de bom? O que está acontecendo de bom? Quantas pessoas foram curadas? Quais são as ações de solidariedade que estão acontecendo? Isso faz muito bem para nós. Isso também repercute de uma forma positiva na nossa saúde, na nossa vida e no nosso trabalho. Buscar respostas ativas para quem já fazia psicoterapia ou ainda faz, ou que começou a psicoterapia agora por conta da situação de pandemia. Este não é o momento de perguntas ou de reflexões, de muita introspecção, né? Nós já temos muitas perguntas. Esse é o momento de uma busca ativa por respostas. Para os profissionais da psicologia fica a dica. A psicologia das emergências e dos desastres reforça que o nosso trabalho nesse momento é trabalhar a busca ativa por respostas. É pensar questões práticas. Se eu perder o meu emprego, essa é a demanda da pessoa. Se eu perder o meu emprego, o que eu posso fazer? É pensar com ela estratégias de enfrentamento dessa condição. Se eu não estou conseguindo lidar com choro todos os dias durante muitas horas por dia, eu estou me sentindo muito deprimido. O que nós vamos fazer com essa condição emocional? É buscar estratégias de resolutividade, que tragam resolutividade, de resolução dessas demandas nessa situação. Por último lugar, gente, para terminar, não vamos negar, vamos respeitar a pandemia, vamos respeitar esse momento, vamos respeitar os nossos sentimentos nesse momento. Vai passar, a gente sabe que vai passar, né? Vai voltar de alguma forma, o mundo vai voltar, talvez com uma outra lógica, e o que a gente precisa pensar é que uma situação de crise, ela não é positiva ou negativa. Uma situação de crise, ela revela em nós novos hábitos que poderão ser incorporados à nossa vida, talvez melhores hábitos, capacidade de superação que nós desconhecíamos em nós e de adaptação que também nós desconhecíamos muitas vezes. Então, uma crise, em essência, ela não é boa nem ruim. Ela é uma crise, ela transforma quem vivencia de alguma forma e ela é uma possibilidade, uma oportunidade de a gente pensar, de interpretar, de viver a nossa vida de uma outra forma. Tá bom? É uma oportunidade de ver o que acontece frente a todas essas mudanças. Eu agradeço muito a vocês, muito obrigada. Ficamos quase o tempo todo com 150 pessoas conectadas. Adorei. Um beijo, estou disponível. As referências que eu usei nessa live eu vou deixar disponível na minha página. Tá bom? Fiquem à vontade para fazer perguntas. Muito obrigada.
Tô recebendo vários coraçõezinhos. Minha prima, Dani. Alguma pergunta? Se precisarem de mim, podem me contatar no direct, tá bom? Eu estou à disposição. E vamos em frente. Vai passar, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Muita saudade. Como fazer com a negação? A Elis perguntou. Então, a negação é um mecanismo de defesa muito comum, né? É um mecanismo de defesa que nós temos como seres humanos, né? E que muitas vezes, claro, ele favorece porque naquele momento talvez nós ainda não tenhamos capacidade de enfrentar ou de considerar o que está acontecendo. Mas nesse momento da pandemia, ele é um pouco mais grave, né? Talvez um pouco mais grave, porque negar uma realidade que está sendo noticiada com essa gravidade não é favorável nem para nós, do nosso ponto de vista pessoal, individual, emocional, da nossa evolução, da nossa maturidade emocional, e nem do ponto de vista social, né? Porque nós vamos nos colocar em risco, nós vamos colocar as outras pessoas em risco, então é importante que a gente continue abordando o número de pessoas infectadas, os hospitais com os leitos todos ocupados, o colapso, alguns locais à beira do colapso, o sistema de saúde, né? É importante também que a gente traga essas informações para que as pessoas vejam que não é uma gripezinha, não é um resfriadinho, é uma questão grave de saúde pública e, infelizmente, muitas pessoas vão morrer, né? Muitas pessoas vão morrer e nós não sabemos quem vai morrer, né? Então, assim, às vezes eu posso até não ser infectada por Covid, eu posso não sofrer sintomas graves de Covid, mas eu posso ter uma apendicite, né? Eu posso sofrer uma apendicite no meio da situação mais grave da epidemia e não ter um hospital para me atender, né? Seja público, seja privado. Quem está fazendo a frente nesse momento são os hospitais públicos. É o Sistema Único de Saúde, são os trabalhadores do Sistema Único de Saúde. Então, essa pandemia também veio para mostrar para nós a importância, a importância de nós termos fortalecidas as nossas instituições públicas de saúde, de segurança, de educação, de administração. Tá bom? Um beijão para vocês. Muito obrigada. Eu tenho uma amiga diretamente da Itália aqui conectada, falando que essa etapa que nós estamos é a etapa mais difícil. Eu acho que ela fala isso com conhecimento de causa, não é? Então, me coloco à disposição. Um abraço para vocês. Fiquem bem, fiquem em casa. Vai passar.